Olá, meus amigos, minhas amigas de casa, mais um programa A Hora do Mestre. E no programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito sensível, um tema que desperta várias controvérsias, vozes favoráveis, vozes contrárias. Estamos falando de redução da maioridade penal. O menor de 18 anos tem que responder criminalmente? Essa é a ideia. Você pode buscar vários argumentos, mas o fato é que hoje existe uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, número 171/93. Essa PEC, ela busca alterar a nossa Constituição Federal, que é a lei das leis, é a Bíblia aqui do mundo profano, é a lei máxima. Ela é quem diz o que pode e o que não pode. As demais normas vão ser decorrentes das normas constitucionais. Então, essa PEC quer alterar o artigo 228 da Constituição Federal. E o que diz esse artigo 228? O artigo 228 determina que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Inimputáveis. Ou seja, não se pode imputar aos menores responsabilidade penal. E a pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? A gente não pode se divorciar dos dados da realidade. E a realidade é que o menor de 18 anos tem barbarizado, tem praticado todo tipo de ataque às pessoas, aos bens jurídicos, como a liberdade, a vida, a dignidade sexual, patrimônio. Então você vê menor estuprando, matando, roubando, sequestrando, traficando. É uma série de delitos, agredindo. Bom, mas a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: o que é criança e o que é adolescente? Começar a fazer um desenho de todo o cenário para depois a gente bater mais nessa questão da redução da maioridade. O que é criança e o que é adolescente? Quem nos traz essa definição é o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É um diploma que traz normas, que regulamenta os direitos, as normas de proteção, os crimes que representam atentado contra a criança ou adolescente. Veio através da Lei 8.069, Lei 8.069/90, coloquem na internet, baixem essa lei, leiam essa lei. Essa lei que aprovou esse Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de 5 séculos aproximadamente, o Brasil não estava preocupado com a questão da criança e do adolescente. Então, desde 1500 que a gente não via uma legislação específica e muito bem criada, muito bem desenvolvida, uma das legislações mais modernas no que tange as normas de proteção à criança e ao adolescente. E hoje essa lei 8.069, no artigo 2º, dispõe que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Ou seja, até a véspera de completar 12 anos. No dia do aniversário, 12 anos, já é adolescente. Porque o artigo 2º continua. Adolescente é a pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Até que a gente pode fazer uma crítica ao legislador, porque ele fala 12 ao 18, como se 18 anos, inclusive 18 anos. E, na verdade, quando a pessoa completa os 18 anos,
deixa de ser adolescente e passa a ser adulto. Logo, andaria melhor o legislador se ele tivesse colocado e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, porque 18 anos já é adulto, no aniversário de 18 anos, adulto. Bom, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio chamar a atenção para o seguinte, olha, a criança e o adolescente é um ser em formação. Então você tem que criar toda uma doutrina de tutela, de proteção integral a esse ser em desenvolvimento. Então você vê uma série de direitos que é conferido ao menor de 18 anos, inclusive o direito à liberdade. Então poderia uma outra lei dizer ao menor, eu vou privar a tua liberdade porque menor pratica crime. Porque ao considerar que a conduta do menor é crime, esse menor vai ter que responder preso, né? Ou melhor, a pena, a resposta que o Estado dá é prisão, porque crime é punido com pena de prisão, de reclusão ou detenção, e a contravenção penal é punida com pena de prisão simples. Então, se você fala que ele pratica crime, você vai afastar esse direito de liberdade de ir, vir e permanecer, que esse ser em formação, esse ser em desenvolvimento possui. E aí? Há crime? Não há crime? Prende o menor? Não prende o menor? Essa é a ideia que a gente vai desenvolver no próximo bloco, mas deixando pontuado aqui que completados 18 anos já é adulto. Até daqui a pouquinho, vamos para os nossos comerciais e fiquem de olho no meu curso preparatório, A Hora do Mestre. Eu vou ensiná-los, vou prepará-los para o concurso público. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, A Hora do Mestre. Encerramos o primeiro bloco colocando para os senhores o conceito de criança e adolescente. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Criança ou adolescente praticam crime? Eu posso afirmar, aquela criança matou alguém. Por exemplo, a criança pede para a empregada ou para a babá, eu quero comer batata frita. E a empregada faz sopa de legume. A menina fica revoltada e coloca veneno no prato de sopa da empregada. Menina com 5 anos de idade. A empregada come aquela sopa e morre. Eu pergunto, essa criança pratica crime de homicídio? Já que colocou veneno para matar a sua empregada, porque ela não quis fazer a batata frita, aí ainda piora a situação, homicídio qualificado pelo motivo fútil. E aí? Primeiro ponto, criança e adolescente não praticam crime. Logo, a gente não pode falar, em hipótese alguma, que a criança e nem mesmo o adolescente praticou crime. Então, a pergunta seria adaptada. A criança ou adolescente pratica ato infracional? Porque o crime que a criança ou adolescente pratica, a gente não chama de crime, chama de ato infracional. Ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ato infracional análogo semelhante ao crime de tráfico. Então a gente não usa a palavra crime porque eles são penalmente inimputáveis. Agora, a criança de 5 anos vai ser levada para a delegacia, vai ser apreendida pelo delegado, vai responder por um AI, que é um auto de investigação de ato infracional.
Em outras palavras, a criança, aquela que não completou 12 anos, responde por ato infracional, pratica ato infracional? Sim, a criança pratica ato infracional. Ela apenas não recebe a medida socioeducativa, que é uma resposta dada ao autor de um ato infracional. A medida socioeducativa é uma espécie de punição. Tem um caráter educativo? Tem. Ressocializador? Tem. Mas não deixa de ter um caráter punitivo. Porque a medida socioeducativa, ela pode representar até 3 anos de internação. Então o indivíduo pode ficar com a sua liberdade privada por até 3 anos. Logo, essa medida de internação, que tem essa natureza de privação da liberdade, é a resposta que o Estado dá para o autor de um ato infracional, desde que seja um adolescente. Porque a criança, aquela que não completou 12 anos, ela pode ter praticado o ato infracional análogo ao crime mais hediondo que for. Estupro, esquartejamento, ou seja, depois de estuprar, mata e despedaça o corpo todo, destrói o cadáver. Por mais hediondo, por mais chocante, essa criança não pode ser submetida aos procedimentos menoristas que visam a aplicação de medida socioeducativa. A essa criança que pratica ato infracional, você aplica medida de proteção. Agora, se já for um adolescente, 12 aos 18, aí sim, podemos falar em medida socioeducativa. Aí ele fica preso. Ou melhor, aprende. É óbvio que eu estou falando uma das medidas socioeducativas, a pior, a mais extrema, a mais severa, que é a internação. Mas as medidas socioeducativas, que é a resposta que o Estado dá para aquele adolescente que praticou o ato infracional, pode ser desde a advertência, uma mera admoestação verbal, uma espécie de sermão mais enérgico. Pode ser a obrigação de reparar o dano causado, eventualmente causado, dano patrimonial que aquele adolescente causou com a prática do ato infracional. Pode ser serviço à comunidade que ele vai ter que prestar. Pode ser a chamada liberdade assistida. Pode ser a semiliberdade. E a medida mais extrema é a internação. Ok? Então, adolescente pode ser responsabilizado pelo ato infracional. A criança não. Ok? Então, uma pergunta que a gente vai colocar aqui para vocês começarem a refletir. O menor de 18 anos, ele pode ser responsabilizado penalmente? Que eu falei que a ele se aplica medida socioeducativa, que tem um caráter punitivo. A ideia é educar, a ideia é socializar aquela criança, mas também tem uma carga meio que de punição. Tanto é que para você poder aplicar essa medida socioeducativa tem que ter uma série de sequência de atos processuais, procedimentais, melhor dizendo. Tem que ser observado o devido processo legal, tem que ser respeitada a ampla defesa e o contraditório. Então, se a medida socioeducativa não tivesse um caráter punitivo, não haveria necessidade de respeito às garantias constitucionais que se reservam ao maior que responde por um crime. Imagine ao menor, que é um ser que, em razão de estar em seu desenvolvimento ainda, merecer a tutela da proteção, melhor, a doutrina da proteção integral, a doutrina da tutela integral. Então, a medida socioeducativa é, sim, uma medida de natureza punitiva. E a pergunta que eu vou deixar no ar, para a gente daqui a pouco abordá-la, é se é possível impetrar um habeas corpus para
trancar, afastar uma ação socioeducativa, uma ação menorista. Vamos entender, quando um maior pratica um fato definido como crime, ele responde em uma ação penal. Quando o menor de 18 anos, adolescente, pratica um ato infracional análogo, semelhante a um crime, ele não responde em uma ação penal. Ele vai responder em uma ação socioeducativa. Seria o equivalente a uma ação penal. E a pergunta é, cabe a impetração de um habeas corpus para trancar um procedimento menorista, uma ação socioeducativa, temerária, desarrazoada, que esteja colocando em risco a liberdade desse adolescente? Porque se você fala que não pratica crime, então não há o risco de ser preso, a medida socioeducativa é para ajudar, não é para punir, não tem que se falar em habeas corpus. Mas se você pensa na medida socioeducativa como uma medida de natureza punitiva, que pode chegar até a internação, que representa uma privação da liberdade, aí você poderia visualizar que caberia, em algumas hipóteses, excepcionalmente, um habeas corpus. A gente vai dar um intervalinho, daqui a pouco a gente vai voltar e fiquem ligados, curso preparatório à hora do mestre, em que eu vou prepará-lo para passar no concurso público. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do programa A Hora do Mestre, que essa semana está tratando do tema redução da maioridade penal. No programa de hoje, eu estou traçando uma visão panorâmica de tudo que está por trás do tema, para depois a gente atacar a questão polêmica de se reduzir ou não se reduzir essa maioridade penal. Bom, eu encerrei o segundo bloco deixando no ar a questão: é possível impetrar habeas corpus para trancar, sustar, afastar um procedimento menorista, uma ação socioeducativa, uma medida socioeducativa para favorecer a liberdade do adolescente infrator? O tema por algum tempo foi polêmico, mas hoje nós já temos um entendimento majoritário, um entendimento predominante, que é possível sim a concessão de um habeas corpus para poder paralisar uma ação socioeducativa temerária, para afastar uma medida socioeducativa que esteja ameaçando a liberdade desse adolescente infrator, que tenha sido desenvolvida de uma forma ilegal, em desconformidade com o modelo legal. Ou seja, sempre que houver um constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da criança e do adolescente. Então é possível sim a impetração de um HC e a concessão de um HC. Aquela visão romântica de que a medida socioeducativa não tem um caráter punitivo, isso não é realidade, isso está fora de moda, porque a realidade revela que o adolescente é punido sim. Bom, outro tema que é importante para a gente se situar dentro desse problema é o seguinte: considere, um exemplo aqui, considere que João das Couves, não é você, João, que está me assistindo, é o João das Couves, que é um personagem que eu estou criando, tenha disparado contra Semprônio, de alguém com esse nome Semprônio, parabéns, mas não é de você que eu estou falando,
João das Couves dispara contra Semprônio. Dispara 5 vezes a sua arma de fogo. Pratica essa conduta na véspera de completar 18 anos. Semprônio é socorrido e 1 semana depois ele vem a óbito. Ou seja, quando João das Couves praticou a ação, o ato, ele não tinha 18 anos completos. Mas quando o resultado morte de Semprônio ocorreu, ele já tinha completado os 18 anos. Eu pergunto, para fins de a gente definir se estamos diante de um ato infracional ou de um crime, o que importa? É a data da ação ou é a data do resultado? Em outras palavras, tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente adotaram a teoria da ação, da atividade ou a teoria do resultado. Não há dúvida, a legislação penal brasileira, tanto a legislação específica, o ECA, quanto o Código Penal, ao Tratado de Crime, adotou a teoria da atividade. O que isso significa? Significa que o que importa é o momento da ação praticada. E no momento da ação praticada por João das Couves, ele não tinha completado 18 anos. Logo, não vai ser tratado como criminoso, não vamos ter a prática de um crime, e sim de um ato infracional. Ok? Bom, agora é curioso, porque se ele pratica um ato infracional na véspera de completar 18 anos, até a polícia investigar um procedimento policial chamado de AI, auto de investigação de ato infracional. Até isso virar uma ação socioeducativa. E até o juiz, depois de observar todo o devido processo legal, prolatar sua sentença aplicando a medida socioeducativa, já pode ter passado muito tempo. Aí eu pergunto, vamos imaginar que o juiz tenha mandado internar João das Couves porque ele praticou um ato grave, que é um ato infracional análogo ao homicídio. Então, entre a data do fato, que foi na véspera dos 18 anos, até a data da sentença já tinha passado 1 ano. Então, ele já estava completando 19 anos. E depois que foi expedido o mandado de busca e apreensão, porque nós não falamos em mandado de prisão, quando estamos pensando em adolescente, em ato infracional, a gente fala em mandado de busca e apreensão. Mandado de prisão é para criminoso. Então, até sair a sentença, demorou 1 ano, então João das Couves completou 19 anos, e até o mandado de busca e apreensão ser cumprido, passou mais 1 ano. Resumo da ópera. Quando cumpriu o mandado de busca e apreensão, esse adolescente já contava com 20 anos de idade. Ou seja, não era mais adolescente. Eu pergunto, pode ser cumprido esse mandado de busca e apreensão de adolescente contra aquele adolescente que hoje já não é mais adolescente, já é um adulto que conta com 20 anos de idade? Pode. Pode porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para evitar a impunidade, permitiu que fosse cumprido esse mandado de busca e apreensão e que o adolescente ficasse internado até os 21 anos de idade. Não vai ficar 3 anos, que é o prazo máximo, mas de 20 a 21 ele fica agarrado. Bom, o tema é muito vasto. Eu vou encerrar aqui o programa de hoje, mas vou continuar trabalhando para completar a nossa conversa, o nosso bate-papo com vocês. Relembrando, vários concursos públicos em andamento, salário bom, estabilidade, aposentadoria, tranquilidade para criar tua família, só depende de você querer. Eu estou com vocês, tenho um curso preparatório, a Hora do Mestre, em que eu tenho toda uma equipe
todo um material, todo um aparato com quadros, slides, retroprojetor, laboratório de informática, questões simuladas, exercício de fixação, tudo para ajudá-lo a passar no concurso público. Qualquer interesse, só procurar aqui na TVI, mande aí seu e-mail, deixe seu contato, que eu vou até vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa.